Voltando, vamos para a segunda live, que dessa vez vamos falar de ECMO. Dr. Paulo Amorim, cirurgião cardíaco, tanto da Rede DOR quanto do Instituto Nacional de Cardiologia, vai tirar algumas dúvidas, tanto da parte mais básica quanto de perguntas mais complexas para a gente, né? Primeiramente, agradeço, uma honra ter esse convidado, porque eu vou tirar minhas dúvidas também, não posso perder. Começando bem do início mesmo, como que funciona a ECMO, né? Como é que é o funcionamento do sistema e como é que funciona na prática? Então, boa noite, Guilherme, obrigado pelo convite, boa noite a todos. A ECMO é um sistema, né, que serve para dar suporte para um órgão que está acometido, né? Então, ela vai dar um suporte que é temporário. Então, né, quem estiver lidando com ECMO sempre vai ouvir esse termo point, né, porque é um suporte que está fazendo uma transição para algum outro conceito terapêutico, né? Ele não trata, né? Então isso é interessante, esse entendimento. Vai dar um suporte temporário para um órgão, né, tipo, seja o coração ou o pulmão, né? Então como é que a gente consegue, como alcançamos, né, esse tratamento? Então a gente vai, através de um circuito, redirecionar o fluxo sanguíneo do paciente, oxigenar através de uma membrana e devolver o sangue para o paciente, né? Então, a gente faz isso através de canos, que dependendo da modalidade, né, vai ser, vamos simplificar os modelos, veno-venoso, ou seja, de uma veia para outra veia, ou veno-arterial, de uma veia para o sistema arterial, né? A gente, dependendo do que a gente quer alcançar na terapia e o do modelo, aí a gente tem diferentes estratégias de canulação, né, que são as cânulas que a gente usa para exercer a terapia que a gente quer buscar. Então, vamos falar um pouquinho do veno-venoso, né? O veno-venoso é o sistema que a gente usa geralmente para dar suporte para o pulmão. Então, eu vou pegar uma veia, drenar o sangue, oxigenar e devolver esse sangue, né, arterializado, ou seja, oxigenado, de volta para o paciente através de uma veia, né? Então eu não estou dando, né, eu não estou bypassando o coração. Então nessa modalidade de ECMO, meu suporte é exclusivamente pulmonar. Então sempre antes de considerar um ECMO VV, a gente tem que excluir, né, uma disfunção miocárdica, ou seja, sempre quando é acionado, o paciente esteja com uma hipóxia severa, né, ou uma acidose respiratória refratária, a gente vai sempre perguntar se tem um eco recente para poder excluir a disfunção do miocárdio. Com relação ao VA, e aí eu estou falando, mas você pode me interromper, fica à vontade. Então, só para a gente fazer como se fosse um pequeno resumo, né? Tentar ir enquadrando em resumos. O VV tem a função antes do pulmão, né? A gente puxa o sangue de uma veia, oxigena ele na membrana do sistema e manda de volta, né? Então a gente acaba oxigenando para o corpo. Então acaba tendo, como já dito, a função do pulmão. Muito que a gente foi visto antes da pandemia para SARS, né? Para SARA e tudo mais, foi usado. No Brasil não era tão visto, né? E depois do Covid acabou ficando um pouco mais visível para o público, né? Por ter um fluxo muito grande da doença pulmonar, né, acabou sendo mais chamado, vamos dizer assim. E seguindo, me conta do VA, você vai falar do VA. No veno arterial, então a gente vai, né, drenar o sangue de uma veia e vai retornar ele por uma artéria. Ou seja, então nessa modalidade a gente está, né, vai passando tanto o pulmão quanto o coração do paciente, né? A gente pode fazer o suporte mecânico, né? Existem os suportes, né? A gente está falando agora de uma coisa de circulação extracorpórea, vou entrar um pouco mais amplo, né? No suporte mecânico, mas na ECMO a gente estaria falando de uma membrana de oxigenação, então a gente está dando suporte também pulmonar, né? Eu posso fazer isso por diferentes acessos. Eu tenho acessos que a gente chama de central e tenho acessos que a gente chama de periférico, né? E aí vamos desmembrar um pouquinho. Quando que eu falo de um acesso central, né? Se eu tenho um ambiente cirúrgico, ou seja, né, eu já tenho um paciente com uma esternotomia, eu tenho um tórax aberto e eu tenho uma dificuldade de sair de bomba, ou enfim, eu tenho um paciente com um choque pós-cardiotomia, isso é uma opção
para a gente colocar o paciente em assistência, né? Cada sistema tem de canulação, né? Tem vantagem e desvantagem. Então eu tenho, por exemplo, aqui no sistema central, isso me permite usar cânulas de maior calibre, né? Eu não tenho a limitação de tamanho e aí posso dar fluxos maiores, eu tenho uma drenagem melhor. Então, dependendo da minha estratégia, isso é uma vantagem. Tem as desvantagens de ser uma canulação central, como qualquer lesão em estrutura nobre, né? Tem uma consequência mais grave. Risco de sangramento, um paciente que está heparinizado, e infecção, então acesso direto ao mediastino. No acesso periférico, a gente não tem essas desvantagens, mas a gente tem a limitação do tamanho da cânula, né? Então a gente vai ter que lidar com cânulas de menor calibre, né? E aí, como acesso, a gente pode usar tanto uma artéria femoral, né? Ou seja, drenar por uma veia femoral e devolver por uma artéria femoral. Para devolução, a gente pode usar também a artéria axilar, e menos comum no adulto, mas na pediatria é utilizado também a carótida, tá? Como acesso para devolução. Legal. Então, em relação ao resumo, acho válido falar, até porque tem gente que não é da prática, né, de ver com mais frequência. Quando a gente fala do acesso central, a gente não fala, por exemplo, da punção profunda de um acesso central por ser um acesso alto, né? Fala de central como um acesso realmente no coração, propriamente dito. Então, o paciente que está pós-sala, né, está com o externo já aberto, você já aproveita para fazer essa canulação. Ponto negativo, que está perto do coração, então se tiver algum dano vai ser muito maior estando no centro. Falando dos periféricos, os acessos periféricos não necessariamente são os acima, né? Pode ser o femoral também. Acho interessante comentar, se eu estiver errado você me corrige, as cânulas sempre são cânulas, apesar de estar no femoral, né? A cânula vai até aqui em cima, então o fluxo é realmente muito próximo do coração, então independente se está na femoral, quanto um acesso mais alto a gente chega no mesmo lugar, correto? Aí depende também um pouco da modalidade, né? Então, por exemplo, normalmente eu tenho que, se eu tenho um acesso, uma modalidade veno-venosa, eu vou deixar a drenagem, né, e devolução próximas, né, na junção, né, da cava com o átrio. Então, ela vai chegar próxima da cava inferior, digamos, um modelo onde eu esteja fazendo a drenagem pela femoral e devolvendo pela jugular, né, no veno venoso. Eu vou deixar a cânula de drenagem no limite da cava inferior com o átrio direito e vou devolver no limite da cava superior com o átrio direito, tá? Vou entrar num aspecto que eu não sei se de repente a gente comenta até novamente mais adiante, de recirculação, né? Então a gente quer ter uma distância entre as cânulas. Então, apesar de a gente estar próximo ao coração, se a gente deixar essas cânulas muito próximas, a gente tem um fenômeno de recirculação, ou seja, como se o sistema funcionasse num circuito fechado. Então eu estou pegando o sangue oxigenado e passando pelo sistema de novo. Então eu vou ter aí, né, não vou estar dando uma terapia eficiente. Então existe essa distância mínima que a gente quer para evitar a recirculação. No veno arterial, se eu fizer uma canulação periférica, a arterial não é uma cânula curta, ela não chega, não necessariamente vai, ela não vai, a de drenagem, né, sim, porque isso eu quero conseguir otimizar a minha drenagem. Então eu vou até... isso é uma coisa que é interessante, eu vou interromper aqui, com relação à cânula arterial e venosa, né? Então mesmo uma ECMO veno-venosa, a gente tem uma cânula de devolução, é a cânula arterial que a gente chama. Às vezes isso confunde, né? Elas têm diferentes configurações. Então o tamanho da região fenestrada da cânula venosa, para otimizar a drenagem, é maior, né? Então, já a da arterial, ela tem só a ponta, porque ela tem fenestras na lateral para, né, tipo, abrir o vaso, mas a maior luz é simplesmente anterógrada, então eu não tenho toda essa região fenestrada, até porque se eu tivesse, eu deveria ter que introduzir tudo, eu não posso deixar nenhum orifício para fora do paciente, senão eu vou exsanguinar o paciente. Então elas acabariam ficando muito próximas, né? Então são cânulas diferentes. A cânula de drenagem, então, eu vou tentar deixar o mais próxima no VA da cava superior, né, entrando pela femoral, estou simplificando os modelos, deixar o mais próximo possível para otimizar essa drenagem, ou seja, ter a região fenestrada vindo da cava superior até a cava inferior. Entendi. Tem, então, diferenças, não é tão simples quanto eu comentei, né? Isso é bom para diferenciar, até pela diferença do VV, né, que é o veno venoso, que a gente tem
Então, pegando certos pontos, né, a distância já ideal para a gente não ter essa recirculação, é bom saber disso, né, para o sistema não ficar fechado. Em relação ao VA, saber também que tem a diferença entre as camas. É interessante saber, para o clínico, para o cardiologista, é nem sempre uma coisa palpável, mas é interessante saber até para discutir sobre, né, em relação a situações. Tá? Em relação ao próprio sistema, né, então a gente falou dos tipos, veno venoso e veno arterial. Falando do próprio sistema, a gente tem um sistema amplo externo, né? Então a gente precisa, e é um tema muito falado, que é a anticoagulação. Como é que você daria um primeiro tópico na anticoagulação para a gente? Então, principalmente no cenário de Covid, né, onde a gente tem um estado que é pró-trombótico, e toda vez que a gente retira o sangue, né, do corpo, então a gente, para ele não coagular, a gente tem que anticoagular de alguma forma. A gente sempre apareniza os pacientes, né? Então, assim, um dos critérios, inclusive, de contraindicação, né, para ECMO é a não possibilidade de anticoagulação. Então, sempre né, ela vai ser necessária. A gente usa uma dose de heparina que, pela recomendação da ELSO, né, que é tipo o órgão internacional a organização internacional que rege, né, e faz as diretrizes com relação a ECMO, orienta em torno de 50 a 100 unidades. Geralmente a gente dá um bolo de 50 unidades de heparina por quilo de peso, e aí a gente mantém um dripping de heparina, né, e aí, dependendo da modalidade, a gente tem alvos de PTT. Se for um ECMO VV, a gente tolera um PTT até um pouco mais baixo, 45 a 55. Nos casos de Covid, a gente busca alvos mais altos, porque, né, a gente vê que tem formação de trombos, mesmo o paciente nesses alvos. E no VA a gente busca em torno de 60, né, podendo chegar até 80, mas assim, PTT alvo em torno de 60. Uma pergunta que eu acho interessante: por que tem a diferença do alvo para o Covid? A gente até entende pela própria patologia, mas entre o VV e o VA tem essa diferença razoável, né? Principalmente assim por ser, né, a gente está jogando sangue no lado arterial, então qualquer embolia, né, qualquer trombo que a gente envia, então é um trombo que a gente está fazendo para a parte arterial, então assim, sempre um risco maior. Segundo, a questão do desmame. Esse talvez seja um aspecto interessante que às vezes as pessoas se confundem. O desmame de ECMO VV não tem, né, a gente não reduz o fluxo, né, a rotação de fluxo sanguíneo. A gente não precisa fazer redução da rotação por minuto para fazer o desmame. A gente simplesmente faz o desmame no gás, na oxigenação, né, no fluxo do blender. Já na VA, a gente, quando vai fazer o desmame, a gente tem que diminuir o suporte. Então aí a gente sim vai diminuir a rotação, aumentando então o risco da formação de trombos. Então por isso também o alvo mais alto. Bom, então, o venoso, como a gente está exercendo a função do pulmão, a gente acaba não alterando tanto a rotação desse paciente, né? Então, quando você faz o desmame, a gente acaba fazendo com foco nas trocas, né, de oxigênio. Então, a gente não precisa diminuir a rotação. No VA, como a gente demanda da rotação, tendo uma rotação menor, acaba tendo mais risco pró-coagulante. Então, a gente deixa um alvo mais extenso, né? Uma próxima pergunta interessante aqui é como que preenche o sistema da ECMO. Perguntaram especificamente do Plasma Light. Assim, a gente gosta bastante porque, né, é a solução mais com pH mais próximo do sanguíneo, então assim, né, que a gente tem, que é menos, que é mais inerte, vamos dizer assim, biologicamente. Mas a princípio qualquer solução que a gente tenha à disposição para preencher o circuito. Depende também da necessidade, né, ou não de transfusão e reposição de fatores, enfim, né, se há necessidade ou não de reposição volêmica, se a gente quer colocar albumina, assim, você, né, tem variações do seu perfusado, né, do que você coloca, mas a princípio qualquer solução realmente. Qualquer solução pode, né? Tem alguma que é contraindicada, que não é, ou melhor, que não é tão indicada, que a gente pode comentar que não é legal fazer, o glicosado faz diferença? Não, assim, glicosado não, né? Porque, tipo assim, não é a solução que você faria também reposição volêmica e tal, então assim, não entraria, mas assim, como critério,
né, de reposição volêmica. Justo. Então, assim, qualquer solução que você fosse usar para reposição estaria adequada. Legal, perguntei exatamente por ser fora da curva, né? Em relação a indicações, até um passo atrás, né? Quais seriam 3 indicações mais práticas do VV, mais 3 indicações do VA? Assim, simplificando, até uma maneira que é colocada que não ajuda muito inicialmente, mas assim, né, a diretriz da ELS diz que quando você tem uma mortalidade de até 80%, né, estimada de até 80%, você deve considerar, né, e acima de 50%, perdão, inicialmente 50%, né, você já considera, e acima de 80%, então você deve indicar a ECMO. Mas aí, o que isso quer dizer? Né? Então, assim, a princípio, isso sofreu mudanças ao longo do tempo. Inicialmente, a gente sempre ouvia, né, PF abaixo de 150, você tem a mortalidade acima de 50%, então já pode considerar, e a PF abaixo de 100, já uma mortalidade acima de 80, então também você considera aí, né, você indicaria o sistema. Aí surgiu o Covid, né, também atrapalhou não, mas assim, também levou em consideração a escassez de recurso, né, então assim, a demanda mundial aumentou. Eu vou até sair um pouco, vou voltar no que a gente estava falando anteriormente sobre a questão da cânula. A gente teve fases muito difíceis aqui no Brasil, onde realmente faltava cânula, e eu comentei sobre a questão da cânula arterial, porque às vezes é isso, só temos 2 venosas, né? Então assim, apareciam somente 2 venosas, e por que não coloca? Então é importante também esse entendimento. Então isso tem a ver também com escassez de material, então eles se tornaram bem mais conservadores com relação à indicação. Então foram alvos menores, né? Você tem uma PF abaixo de 60, 50, então isso caiu bastante. Eles lançaram recentemente uma nova diretriz, né? Que, enfim, tem algumas alterações com relação à indicação, mas ainda mantém, né, esse valor de 150 para a gente começar a considerar o implante. Né? Com relação ao CO2, por exemplo, né, a diretriz anterior entrava no mérito do valor, né, de CO2, hoje não entra mais, realmente considera o valor do pH e os valores tanto de pressão de platô quanto frequência respiratória. Então, uma frequência respiratória acima de 35 ou uma pressão de platô acima de 30, né, e um pH abaixo de 7,2. Então não entrou mais, né, o valor do CO2, por exemplo. Então, ou seja, se o paciente está compensado, você ainda, né, tenta... Então, assim, você tem coisas específicas com relação à contraindicação, talvez, já que a gente falou da indicação. Também sofreu alterações, por exemplo, na diretriz para o Covid, né, a ELS fez uma diretriz específica para o Covid. Então ela entrou pela primeira vez com contraindicações absolutas, né, e isso também gera bastante confusão. Eu vou nomear, por exemplo, no tempo de intubação. A princípio, antes, né, era uma contraindicação relativa, um tempo de intubação acima de 10 dias, depois, durante o Covid, ficou uma contraindicação absoluta, né, paciente intubado por mais de 7 dias, o que é difícil, né, porque você nesse período está tentando manobras, você está tentando outras formas de ventilar. Então era difícil se manter abaixo desse alvo, e agora, né, na nova diretriz, né, para ECMO VV sem especificidade do Covid, isso caiu para 7 dias se você não tiver uma ventilação protetora. Certo. Então deu um pouco de margem, assim. Acabou, pelo que eu entendi, então, acabou cercando um pouquinho mais, né? Acabou ficando mais rigoroso. Mas na prática mesmo, né, nos dias de Covid, acabou que mudou. Muita coisa foi caso a caso, né? Exato. Em relação a tempo, de própria ventilação, de o que a gente tentou fazer antes, né? Em relação à prona e todas as manobras, né? E acabou tendo muito ECMO tardio. Não muito, né? Porque não teve muito, né? Mas teve alguns ECMOs tardios. Né? Então, falamos de algumas indicações, né? A indicação propriamente não é por uma doença, principalmente pelo risco de morte, né? Em relação a 50%, 80% em cada uma.
e a gente indica dependendo da necessidade. Partindo para a próxima pergunta, uma pergunta mais específica em relação ao uso do balão intraórtico junto com a ECMO, né, propriamente dito. Se tem alguma situação que tem benefício ou se não tem. Então, é uma pergunta bem interessante, é um pouco até controverso, né? Eu acho que depende do sítio de canulação. Então, assim, a literatura diz que, né, tem resultado melhor. Me parece contraintuitivo, né, e aí é o mérito da minha opinião, o uso do balão numa canulação VA periférica, né? Porque o princípio, quando a gente coloca um balão, a gente está buscando melhorar a perfusão, né, coronariana, diminuir a pós-carga. E se eu estou com uma canulação periférica, ou seja, retornando o sangue do sistema, né, pela femoral, e eu tenho um balão na minha aorta descendente, na hora que eu vou fazer a diástole, que eu quero melhorar a perfusão coronariana, meu balão está aberto contra o sistema, e na hora que eu quero diminuir a pós-carga, meu balão fecha e o sistema joga sangue contra, né, o ventrículo. Então, assim, me parece contraintuitivo. Porém, né, a literatura descreve resultados positivos com o uso de balão em canulação periférica. A minha ressalva a maioria dos trabalhos não entra no mérito de qual o sítio usado para canulação periférica. Então, um sítio periférico anterógrado teria, né, o efeito, vamos dizer assim, não quero ser agressivo, mas me veio a palavra coerente, né, com o uso do balão. E já o acesso femoral, não tanto. Porém, é controverso, a gente faz, né, tem centros que fazem no Brasil, e tem resultado. Então, assim, é só a questão que me parecer contraintuitivo, fica no âmbito da minha opinião, mas é isso. Mesmo com relatos de resultado, não entra-se no mérito de qual sítio periférico foi utilizado quando você vai ler o trabalho. Então, por isso, mas é possível, se faz, não seria um erro. Acaba sendo um viés, né? Acaba sendo um viés de cada situação e a gente acaba também interpretando da forma prática. Eu vou fazer de uma outra forma. Não seria meu sítio de escolha, né, digamos assim, mas não veria como uma contraindicação para o uso do balão. Certo. Aproveitando do próprio tema, em relação ao anterólogo e retrólogo, você acha que a gente fala agora ou fala depois? Porque acaba que fica falando dessa pergunta, né, para a gente explicar o que é o anterólogo, o que é o retrólogo. Tá. Vamos falar então, quando a gente tem, né, uma via anterógrada e retrógrada, o que isso significa, enfim, como que isso, entrando na parte prática, altera o manejo do paciente, né? Então, se eu tenho uma canulação periférica femoral, eu estou jogando o sangue arterializado pela femoral, né, retrogradamente, e esse sangue, então, ele compete com o sangue que está vindo do coração. Então, o coração está batendo, então o sangue que está vindo do coração, ele vem oxigenado pelo pulmão. Então, isso é importante porque a paciente está em ECMO, diminui a FO2 no respirador. Depende, né? Primeiro, se ele tolera, óbvio, mas também, mesmo que ele esteja com uma saturação boa, né, a gente tem que pensar que o sangue que está saindo vai primeiro para as coronárias, que é o órgão que a princípio na VA a gente está tentando resgatar, e segundo, né, vai para as carótidas. Então, para estimar melhor, né, o grau de oxigenação que a gente está oferecendo, pelo menos para o cérebro, numa canulação periférica, a gente procura, né, ter a nossa monitorização pela radial direita. Né? Então, é da radial direita que a gente colhe as gasometrias para estimar o sangue que está, né, o teor, né, para ir para o corpo, para ir para a cabeça. Né? Então, assim, porque senão a gente tem o que é chamada, tem diversos nomes, síndrome de Arlequim, ou watershed, ou hipóxia diferencial. Então é isso, quando a gente tem uma parte inferior do corpo bem oxigenada, né, mas você tem uma hipóxia na parte superior. Pode ser inclusive lateralizada. Né? Certo. Vem a pergunta do back-end. Em relação a diferenciar o Arlequim, né? Esse tema, quando a gente fala
do tema que você entrou agora tem a síndrome do Arlequim, né, que é quando a gente acaba canula, né, joga o sangue arterial e acaba subestimando essa perfusão, certo? Como é que você explicaria pra gente a síndrome do Arlequim? E como diferenciar, foi a pergunta. Não, então, é exatamente nesse contexto, ou seja, a gente tem uma competição, né, do sangue que está sendo ejetado pelo pulmão, pelo coração e oxigenado pelo pulmão. Então a gente não deve, né, nesses casos, reduzir tanto a FO2 no respirador, ou seja, geralmente numa VA a gente não precisa descer de 50% a FO2, né, a menos que a gente tenha injúria pulmonar também. Então se a gente tem, né, um caso de injúria grave pulmonar, talvez o suporte deva ser otimizado. E quando há essa competição, se eu tenho um coração que já está se recuperando com um débito bom, então ele pode estar competindo e o sangue que eu estou enviando, né, para os vasos supraórticos vai vir oxigenado do pulmão, que se estiver mal oxigenado vai ser um sangue pobre em oxigênio, então eu vou ter essa hipóxia, né, na parte superior. Certo. E pensando nisso numa situação prática, quando que a gente suspeita, quando que a gente pensaria na síndrome Arlequim? Você teria uma situação prática? A gente tentar visualizar? Tanto visual, então o paciente está com a cabeça azul e pé rosa, né, falando a grosso modo, você deve desconfiar. E através da sua monitorização, então se você tem, né, você está colhendo sua gasometria e você está vendo que a saturação está baixa, você tem que começar a desconfiar desse tipo de competição e ver se você consegue otimizar de alguma forma, seja, né, tipo, ou facilitando ou melhorando, vamos colocar assim, né, a saturação pulmonar para otimizar isso. Bom, legal. Indo para a próxima pergunta, voltando para a parte de próximo de anticoagulação, né, que eu achei uma pergunta interessante, que é a pergunta do hemofílico. A uma pessoa que tem a patologia sendo um hemofílico, se ele tem contraindicação a ECMO, se ele pode usar, se é um tema controverso. Então vamos lá, a gente já até comentou, né, a contraindicação à anticoagulação, né, seria uma contraindicação ao uso da ECMO. Porém o hemofílico ele não tem, né, uma contraindicação absoluta à anticoagulação, ele tem obviamente, né, risco de sangramento. Então, em caso de extrema necessidade, né, pesando-se risco-benefício, você pode considerar a terapia, mas você vai ter que ter um acompanhamento muito, né, muito de perto, enfim, considerar a reposição de fatores, né, porque assim você vai ser necessário o uso de heparina, porque seria um outro mecanismo, né, de ação. Então, eu não veria como uma contraindicação absoluta, né? Mas acho que tem que tudo ser pesado com relação a risco-benefício. Certo, legal. Mais uma vez o risco-benefício contando muito pra gente, né? Ver caso a caso, como é que a gente pode fazer. E uma próxima pergunta, foi uma pergunta que eu mesmo não peguei o melhor detalhe dela. A pergunta é, vale usar a heparina na membrana quando o sistema está desligado? Eu entendi que você, quando está retirando esse sistema, né, você deixa a heparina para anticoagular a membrana. Você entendeu essa pergunta de algum outro jeito? Não, isso foi interessante porque a gente até estava tentando decifrar o que seria exatamente, né, o significado. Então vamos ver diferentes vertentes de interpretação e ver se a gente consegue ajudar o máximo ou sanar o máximo de dúvidas, né? Então assim, a gente depois pode até entrar na questão de onde manipular o sistema. Justo. Então a gente pode também fazer, né, infusões através do circuito. Não é o ideal, né, e a gente pode falar sobre isso mais adiante. Mas é possível, por exemplo, fazer a heparinização, né, a infusão de heparina através do sistema. A gente teve muita dificuldade durante o cenário de Covid com pacientes que necessitavam fazer procedimentos, né, em vigência da ECMO, no uso de anticoagulante, e a nossa experiência foi a pausa, né, quando a gente precisou pausar a heparina, a gente teve muita complicação, seja coagulação intravascular disseminada, ou seja, pacientes formaram trombo no sistema e a membrana, né, parou de funcionar.
Então isso é muito rápido. A gente teve, né, por sorte, inclusive, o paciente prestes a decanular, então ele foi fazer uma traqueostomia, foi pausada a heparina, de repente começou a sangrar, piorou de tudo, então ainda teve o dilema, e agora decanulamos, agora que ele piorou, decanulamos ou não, mas foi um consenso de que, né, era a membrana o problema, enfim, aí tiramos o sistema e ele evoluiu bem. Então, assim, existe essa como eu vou colocar, essa discrepância em condutas e como fazer, né? Então, eu acho que essa pergunta remete um pouco a onde eu posso fazer a heparina, se no sistema ou não, pelo menos eu não entendi isso. Então, eu acredito que sim, pode ser feito no sistema. Se isso reduz ou otimiza de alguma forma, eu acho que existe muita discrepância, cada centro tem a sua rotina e vai de acordo com o resultado e como isso se desenvolve, até porque existem diferentes representantes, ou seja, a gente tem diferentes materiais e aí cada um vai reagir de uma forma. Então, às vezes no meu serviço a gente vai usar uma membrana que responde bem a esse tipo de estratégia, ou que eu consiga pausar a heparina sem ter nenhuma intercorrência e um outro centro que possa vir a ter. Então, eu acredito que não tem uma receita, é factível, não acho que tenha uma orientação específica da ELSO com relação a isso, pelo menos assim, nunca li nada sobre isso. Então, assim, é uma coisa que está sujeita à rotina de cada departamento. Nesse mesmo tema ainda, né? Uma coisa que eu escutei em certos momentos no próprio Covid foi em relação à rotação da ECMO e a quantidade de heparina. Em situações que a gente precisasse diminuir a heparina, né? A gente pudesse, por um tempo, um período, aumentar a rotação. Isso, na prática, isso faz sentido? É válido? Depende. Assim, não foi uma brincadeira, mas não menos verdade, né? Então, por quê? Quando a gente aumenta a rotação, a gente também está aumentando, né, o shear stress, está aumentando o risco de hemólise. Então, assim, nada que a gente faz é inerte. Então, acaba que é isso, pesando o risco e benefício. Então, se eu preciso realmente muito fazer isso, né, e aí eu vou aumentar, e se é só por um período, pode ser. Então, assim, é um raciocínio, né, não seria um raciocínio errado, mas também tem consequências e deve ser pesado. Certo. Seguindo no sistema, né? Em relação às zonas, tem zona de pressão positiva, de pressão negativa e tem a zona segura, que a gente escuta muito. Como é que você explicaria isso para o pessoal que está vendo e até como é que a gente usa isso na prática, né? Para que serve? Bom, a princípio, por favor, não mexa no sistema. Então é uma coisa que a gente tem muito receio porque tem potencial para dar errado. O que a gente chama de zona segura é zona onde a gente fala que há pressão negativa, ou seja, se eu tiver qualquer acidente, se eu não prestei atenção se o soro esvaziou, se eu deixei uma torneira aberta, né, eu não vou aspirar sangue, porque na parte antes da bomba, ou seja, onde eu estou drenando o paciente, né, o sangue venoso do paciente até a bomba, é uma região que tem pressão negativa, então eu tenho um vácuo ali. Então, se eu tiver qualquer intercorrência, o sistema aspira ar e eu vou mandar esse ar para o paciente. É diferente de um sistema de circulação extracorpórea, que eu tenho um reservatório e tudo. A ECMO é um sistema fechado, né? Então, qualquer manipulação no sistema que a gente chama de região de pressão negativa tem um risco mais elevado. Qualquer manipulação no sistema de pressão positiva tem menor risco. A princípio, a gente não faz manipulação, né, coleta de exames, a menos que sejam dados que a gente queira saber sobre o sistema, né, infusão de drogas, tudo isso, a menos que sejam dados que a gente quer saber sobre o sistema. Então, por exemplo, a gente monitora também pressões no sistema, né, a gente monitora também gasometrias antes e depois da membrana. Então, tudo isso vai exigir que a gente manipule de alguma forma, mas podendo evitar é melhor. Certo.
Então ali, vendo o paciente, pressão negativa é o que a gente está puxando, até a bomba. Pós-bomba, pressão positiva. Ali a gente não vai mexer, né? Então é uma zona que a gente, de preferência, a gente não mexe no sistema, mas aquela zona é uma área que a gente não vai se meter. A partir da bomba para o paciente, né? A gente vai passar pela membrana ainda, certo? Nesse meio tempo, se a gente for fazer alguma coisa, a gente faz entre a bomba e a membrana. Depois da membrana a gente evita mais ainda também? Tem alguma coisa específica? Não, como eu falei, vai depender do que eu quero, do que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu posso fazer, né, uma aspiração no sistema de pressão negativa, que vai me dar praticamente uma saturação venosa, certo? Como se fosse uma saturação venosa central. Eu posso escolher, né, uma gaso pré-membrana, né? Então eu não precisaria fazer isso obviamente antes da bomba, né? Então, né, se eu quero saber ali a minha saturação pré-membrana, eu vou na região entre a bomba e a membrana e colho uma gasometria. Se eu quero saber pós-membrana, eu vou após a membrana. Então eu calculo o gradiente, eu vejo a diferença. Isso me dá uma estimativa do funcionamento da membrana, né? Então com isso eu consigo saber se eu estou conseguindo lavar o CO2, se eu estou conseguindo oxigenar. Eu vejo também isso dinamicamente, ou seja, tive aqui uma queda ou o meu gradiente aumentou. Então são parâmetros que a gente usa para saber, né, como está a qualidade da membrana. Certo. Então a gente, em cada lugar a gente vai buscar uma informação do sistema. Uma coisa que nem foi pergunta aqui, né, específica, foi que eu acabei de lembrar. Uma das coisas que a gente tem em função, por exemplo, o paciente está dialisando, né? Ele pode dialisar fora, mas muito se viu no Covid foi em relação a outra filtração, uma UF dentro do próprio sistema. Ele ficaria onde ali dentro desses... Então, o que a gente pode acoplar, né, é um sistema de UF, não é uma diálise, né? Então é importante esse entendimento, ou seja, a gente usa mais para retirada de volume, né? Então, como a gente vai colocar com pressão positiva, a gente coloca pós-bomba, né? Então, a ideia é exatamente a gente poder alimentar isso e tirar volume do paciente, porque geralmente são pacientes que, né, evoluem, já estão no quadro séptico muitas vezes, então com balanço positivo, mais dias de internação, então são pacientes que são realmente uma sobrecarga de volume. Beleza. Outras perguntas em relação ao sistema. Tem alguma coisa que a gente faça, né, do próprio sistema que pode prejudicar a membrana, alguma coisa específica? Uma das coisas é evitar sempre mexer na membrana, mexer no sistema, né? Mas se tiver alguma coisa em relação à coleta de exame, se a gente puder evitar, a gente economiza a membrana? Com relação à coleta de exames? Se a gente precisar espaçar mais, para a gente tentar prolongar o tempo de vida, vamos dizer assim, dessa membrana. A gente pode ter alguma estratégia para isso? Eu não sei, assim, não me veio nada específico, não sei se com relação à pergunta, se não me veio nada específico. Acho que é importante, de repente, comentar a questão de ajuste de drogas, né? Então, antibióticos e tudo, então isso dependendo do medicamento, pede sim ajuste de drogas, né? E qualquer manipulação que a gente venha fazer que aumente o risco de trombose da membrana. São esses grandes fatores que influenciam. Certo. Chegando nas últimas perguntas que a gente tinha selecionado, em relação ao momento, né, perguntas do dia a dia, do plantonista, né? Pegou um plantão extra, foi parar num setor que tinha ECMO, aí foi fazer o horário, né? O que ele tem que saber de segurança? Por exemplo, faltou luz, tem alguma coisa que ele pode fazer? Então, o sistema de ECMO, né, a gente tem diferentes mecanismos, mas a princípio, né, a gente tem uma bomba centrífuga e ela precisa de energia para funcionar, né? Antigamente existia o rolete, que era um sistema de compressão, né, mas isso além de causar hemólise, né, porque eu comprimo o sistema para poder fazer a propulsão, também é um sistema que não tem regulação, então, ou seja, se eu tiver qualquer obstrução, o sistema aumenta a pressão indefinidamente, né? Hoje a gente tem uma bomba centrífuga, então essa bomba precisa de energia. Então, no caso de falta de energia, a gente tem uma manivela, um hand crank, né? Então,
é sempre bom, né? Então a gente sempre documenta, inclusive, a rotação, quanto que está, para a gente ter uma ideia da rotação que o paciente estava previamente. No caso de falta de energia, você tem que suprir isso, né, no braço. Então é óbvio que isso é uma solução temporária, acho que ninguém vai conseguir fazer isso muito tempo, mas existe isso chamado hand crank, que é uma manivela, e com isso a gente consegue fazer o sistema funcionar. Um mecanismo de segurança para evitar que tenha pior total, né? Em relação ainda falando de coisas de segurança, né? Toda vez que a gente vai na ECMO tem muitos daquelas, né, que seriam, de certa forma, certas pinças, né, para a gente grampear. Claro, pinças. Por exemplo, se tem uma intercorrência em relação a sangramento, alguma decanulação, alguma coisa assim, tem algum lugar específico para a gente intervir com essas pinças? Então, assim, sempre que, até é importante isso, a gente tem uma bomba que é centrífuga, então, diferentemente do rolete, eu não paro, né, eu não tenho nada ocluindo. Então, funciona como, né, um sifão, ou seja, se a bomba parou, né, e o paciente, a gente não pinça, eu posso, se eu estou num VA, eu vou fazer um fluxo, né, retrógrado, ou seja, o arterial com pressão alta vai mandar o sangue de volta. E se eu estiver abaixo do paciente, eu posso, se eu tiver qualquer acidente, eu estou drenando o paciente. Então, sempre que a gente tem qualquer intercorrência que o sistema precise parar, a gente tem que pinçar, né, os tubos, ou seja, entrada e saída de sangue, né, para evitar exatamente isso. Dependendo da intercorrência, né, então a gente tem isso outros cenários onde a gente vai precisar fazer isso. Se eu tiver um problema na membrana, então eu vou parar temporariamente o sistema, a gente pinça, troca o sistema. Se eu tiver qualquer pane, se eu tiver exatamente trombo, se eu tiver uma decanulação, é a maior catástrofe que a gente, né, pode ter dentro desse cenário. Então sempre que a gente canula, a gente fixa bem essas cânulas. Então sempre que o sistema tem que parar, né, vai ser parado, a gente tem que lembrar de pensar nos tubos. Certo. Daqui foi a maioria das perguntas. Tem mais algum tema que você pensaria? Vamos ver. Vou ver se o pessoal tem uma pergunta de fora. Deixa eu ver. Chega mais pra cá. No backstage. Antes de complicação. Não, então, a gente sempre... Vamos lá, pergunta. Deixa eu ler a pergunta. Como notar falha na membrana, né, antes de alguma complicação? Existe toda uma rotina, né, de acompanhamento. Então, assim, o paciente, a ECMO, né, um paciente extremamente grave, ela facilita porque ela oferece aquele suporte e até estabiliza o paciente, mas ela pede uma série de rotinas e protocolos para o bom funcionamento do sistema, né? Então, dentro das rotinas, tanto de coleta de exames, né, para ver a qualidade, o funcionamento da membrana, a gente também tem inspeção visual, então a gente checa o sistema todo de tubulação, a membrana. Existem membranas que não são tão boas para esse tipo de visualização, mas você vê a formação de pequenos trombos. Então, mesmo havendo trombos, isso não significa que você precisa trocar a sua membrana ou que ela, né, não esteja funcionante, mas já é um sinal de alerta. Então é importante você saber aquilo, porque qualquer intercorrência que você venha a ter, você tem que ter essa informação e agir em cima dela, né? Então você vai fazer a inspeção do sistema, vai visualizar se tem trombos ou não, e na coleta de gasometrias pré e pós-membrana você vai ver o funcionamento e a qualidade dessa membrana. Então essas são as maneiras que você tem de antecipar. Qualquer coisa abrupta, né, é uma intercorrência aguda e você tem que agir de acordo com o que acontece, né? Então tem casos, por exemplo, se a membrana perder a integridade, então você vai ter extravasamento de líquido, é uma situação aguda, você tem aquela informação, você age, troca o sistema, troca a membrana. Tem muita diferença do protocolo entre o VV e o VA? Não. Além do... Não? Não, heparinização, né? Mas assim, em termos de metas de fluxo, né? Assim, no VA você vai querer suprir o débito cardíaco, no VV você não necessariamente vai suprir todo o débito cardíaco, você quer só otimizar, né, a oxigenação, enfim, a retenção de CO2, ou seja, né? A membrana também é a mesma? Muda em relação à membrana? Não, é a mesma membrana. Tem mais alguma pergunta por aí? Aí eu vou pedir para vocês, para ver se tem alguma pergunta.
Se tiver, manda, né? Porque até que tá na reta final, a gente falou 50 minutos já. Mas vê se tem uma perguntinha. Tem no celular aí? Qualquer coisa? Não? Vocês têm pergunta aí no back-end? Tem mais alguma dica prática de alguma situação específica que você tem vivido? Não, assim, dica prática não, porque é um sistema, estava falando isso, é um sistema que, em termos conceituais, ele é simples, a gente tira o sangue, o oxigênio e devolve, né? Mas existem nuances não só de estratégia terapêutica, então, o que o paciente precisa, o que eu posso oferecer, e aí como eu posso oferecer isso. Então, eu acho que pede, qualificação, experiência, conhecimento técnico, uma terapia que pode salvar, mas também, como ela tem complicações, se ela não aplicada de forma correta, ela também pode atrapalhar. Então, assim, eu acho que procurar uma boa assistência, exatamente, uma boa equipe exatamente. que é adequada do sistema, tanto de terapia intensiva quanto da própria parte da cirurgia, né? Falando em relação à recirculação. A gente chegou a comentar sobre recirculação, não sei se você acha que... Não, a gente até comentou, falando tanto de aproximação, tanto no VV, quanto no VA, as características de cada uma da situação. Perguntando em relação ao óxido nítrico. Uma pergunta boa também. Pergunta interessante. Tem benefícios ao óxido nítrico com ECMO? Tem alguma situação específica que a gente usa com mais frequência? Também no Covid um pouco controverso, tem relatos, tem grupos que relatam que não estão tendo uma experiência muito favorável. Na diretriz da ELS recente, não entra mais como obrigatoriedade, de tentativa terapêutica. Eu acho interessante, não só como a crença comum na disfunção do VD, porque a gente causa vasodilatação pulmonar, mas um aspecto que eu acho muito interessante é que a gente está dando pela via aérea, então a gente está fazendo vasodilatação em áreas ventiladas, então eu também diminuo o shunt intrapulmonar. É um mecanismo que eu uso para melhorar a oxigenação, otimizar as trocas gasosas. Então a gente às vezes pergunta se foi usado óxido nítrico, não tem disfunção de VD. Não, no caso de disfunção pulmonar, ele tem esse mecanismo que diminui o shunt intrapulmonar e assim ajuda. A gente teve casos, principalmente no Covid, de pacientes que precisaram de tudo que tinham direito, óxido nítrico, 100% no respirador, 100% na ECMO, paciente em ECMO pronado. Então, assim, uma frase que eu acho muito boa que eu ouvi de um amigo anestesista evento inédito não tem expert. Então, assim, tenta-se cada caso, normalmente a frase se repete, cada caso é um caso, tem que ver como a gente consegue alcançar o que a gente está se propondo a oferecer para o paciente, mas não tem uma regra, assim, pode ou não, deve usar óxido nítrico ou não, vai também um pouco da sua experiência. Eu particularmente acho que vale tentar, se você tem disponível, acho que vale a pena, acho que é menos invasivo que uma ECMO. O custo-benefício é melhor, Você pode ter acesso e o benefício é rápido, também, além disso. Perguntas extras, estava pensando em uma pergunta interessante em relação, falando agora mais curiosidade até. Na França eles fazem um protocolo o nome não é ACLS, esqueci o nome específico, mas em relação ao cuidado extra-hospitalar com ECMO, que tem umas equipes específicas de emergência para situações específicas que eles levam junto com a ambulância um ECMO, para tentar introduzir, e também equipes emergenciais com ECMOs prontas em hospitais de referência. O SLS. O que você acha disso? Acha interessante? Acha que é uma coisa que vai mostrar benefício? Não, eu acho, óbvio que é o estado da arte, assim, em termos de assistência circulatória, a gente conseguiu oferecer nesses casos. Acho que o Brasil ainda está engatinhando um pouco, assim, vou falar
Essa mulher não chega em 20 minutos, né? Você chegar com essa mulher ECMO, vai ser então assim, às vezes a mais gente difícil. tem, e assim, estou falando de um nicho específico, mas às vezes a gente tem dificuldade, né, de receber e montar o sistema mesmo numa reanimação intra-hospitalar. Então, assim, eu acho que o SLS ainda é para departamentos que já têm um circuito na instituição, que já funcionaria na emergência. Exatamente. Né? Você tem aquilo, você consegue aquilo dentro de um tempo hábil. Até porque a indicação você tem uma fase de no flow menor do que 5 minutos e uma fase de low flow ou seja, até o implante da ECMO de 60 minutos. Então, assim, para você ter uma realidade onde você consiga implantar isso dentro de um prazo de 60 minutos, tem que estar o material disponível, tem que você ter acesso a isso no período que, não tendo isso dentro da instituição, acaba que não é uma realidade. E, por fim, mais uma pergunta dessas de fora. Alguns centros, tanto europeus quanto canadenses, que foi onde eu tinha procurado, tem alguns tipos de cânula que são saída e entrada no mesmo lugar, né, que permitiria a pessoa fazer um exercício, uma bicicleta, a própria reabilitação, né, com a ECMO, usando a ECMO. Se você já viu isso alguma vez no Brasil também, é uma pergunta legal. No Brasil a gente não tem. Eu vi durante a minha formação, eu vi o paciente na lista de transplante, uma cânula, que ela tem mais de um lumen, né? A gente tem diferentes variações, mas é isso, ela repõe, ela drena, né, e devolve pelo mesmo sítio de canulação. Então você permite, primeiro, a gente pode fazer um acesso jugular, então o paciente é mobilizado, né? Então, principalmente pacientes que estão na lista de transplante pulmonar, por exemplo, que às vezes ficam, né, esperando o órgão durante bastante tempo, tem a possibilidade de fazer fisioterapia, de fazer hobby. Tem uma foto famosa, né, de um paciente em ECMO tocando violão. Então, existe tanto cognitivo, né, de você não ter, né, uma evolução nem física nem cognitiva nos pacientes que estão simplesmente em suporte, mas ainda aguardando um órgão. Certo. Acho que as minhas perguntas acabaram. Tem mais alguma específica? Não? Então, segunda live muito bem sucedida. Gostaria de agradecer muito. Eu que agradeço. Uma aula, tanto para mim quanto para todo mundo, com certeza foi muito boa. Tem muitas mensagens para a gente rever no próprio vídeo. Gostaria de agradecer. Vou deixar a página profissional, Dr. Paulo Amorim. Tem alguma especificidade no arroba ou não? Não, arroba Dr. Paulo Amorim. Tá? Conto com vocês para a próxima. Agradeço a todo mundo que tenha visto. Obrigado novamente. Eu agradeço. Muito obrigado e um bom dia a todos. Foi um prazer.